Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre reconhecimento de material científico. O que eu posso usar no meu material, o que eu não posso, como reconhecer se ele é científico ou não. A pergunta é da Samantha A. Ela colocou o seguinte: infelizmente, a minha dúvida é identificar o que é científico e o que não é. Bom, Samantha, a gente realmente está passando por uma transição na comunicação que faz muitas vezes com que a gente tenha dificuldades de pesquisar o que é científico, saber, né, o que é científico ou não. Muitas fake news, muitas notícias falsas que estão sendo disseminadas, formatos diferentes, né, desse layout aqui do computador. Então, às vezes você acessa uma revista científica que parece que é um site. Na própria Núcleo do Conhecimento, tem uma revista científica já indexada, já em HTML, muitas pessoas confundem com base de dados, confundem com um site simples, enquanto na verdade é uma revista científica. Então eu entendo essa sua pergunta, realmente nós estamos passando por essa transição e alguns cuidados a gente deve tomar conta quando a gente fala de material científico. No material científico, a premissa é que todo o processo de escrita, todo o processo dele seja muito bem amarrado. Antes, eu vou abrir um parênteses para a questão de existem coisas que não necessariamente são científicos, mas certas pessoas falando, pode ser considerado um material também de base científica. Por exemplo, se você leu algum material de um doutor de um determinado assunto, mas de verdade, uma entrevista que ele deu, ou alguma reportagem que foi feito, mas ele é doutor, tá? Não no sentido de doutor quando faz, geralmente o pessoal da área da saúde ou área de direito termina a graduação e já usa o nome de doutor por uma questão cultural. Mas quando a pessoa é doutor, quando a pessoa fez graduação, fez mestrado, fez doutorado, portanto, ele é um doutor dentro da cátedra acadêmica. E a pessoa com esse título de doutor, a pessoa que tem livros escritos, a pessoa que já tem um tempo de pesquisa sobre determinado assunto, se ela der uma reportagem ou uma entrevista ou fazer um artigo simples mesmo, embora não seja científico o material, pode ser considerado como base para você embasar, para você escrever o seu trabalho. Por isso, hoje em dia, para qualquer autor, mesmo para material científico, uma das coisas que eu aconselho, se for nacional, veja o currículo Lattes, LATTES. Se for autor internacional, veja o ORCID ou ORCID. ORCID. Todo pesquisador brasileiro tem que ter um Lattes. Nós somos cobrados por isso anualmente. Nós somos cobrados para que ele esteja atualizado. Nós somos cobrados para ingressar no mestrado, no doutorado, para mandar um projeto para a Plataforma Brasil, do programa da satisfação de quem são os pesquisadores, da instituição que você está trabalhando também. Então, todo pesquisador brasileiro tem um Lattes. Se esse pesquisador for pesquisador internacional, embora o brasileiro também tenha, tá? O ORCID ou ORCID, como alguns chamam, que é aquele currículo internacional, é um currículo preenchido em inglês, mas dá para você saber, dá para você compreender quais são as linhas de pesquisa e se o dono daquele material é pesquisador ou não é. Por quê? Porque às vezes você pode pegar um material que é um material científico, só que é um material científico de nível de graduação ou do estudante de graduação. A profundidade desse material vai ter menos relevância e menos impacto do que você pegar um material de um professor, de um pesquisador que já é mestre ou já é doutor numa determinada área. Quanto mais título a pessoa tem, mais autonomia ela tem para falar de um determinado assunto. Então, a primeira coisa é isso, pesquise quem é o autor do material. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer quando você fala de compreensão, de saber se aquele material é científico ou se pode usar o material como sendo científico ou não. A segunda coisa é você ler o material e saber se ele tem base. Material científico não é colocado sem base. Então, por exemplo, quando eu falo base, eu quero dizer o quê? Eu não posso colocar no material científico assim. Essa pandemia é horrorosa e tem matado muita gente. Isso no material científico não pode acontecer. O material científico ele tem cuidado de onde vêm as informações
e ele tenta trazer as informações o mais corretas possível. Por exemplo, a pandemia Covid-19 é uma pandemia que iniciou através coloca a data, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tantas pessoas morreram assim. Então veja que eu vou buscar a fonte lá de quem está falando. Como diz no interior ou as pessoas mais antigas, tem que dar nome aos bois. Então qualquer informação que você tem no material científico não pode ser mero achismo. Ela tem que ter uma fonte, ela tem que ser encontrada, ela tem que ter sido investigada em algum local. Então, por exemplo, eu posso pegar um livro aqui, eu tenho um livro aqui de gestão de destinos turísticos. Então, nesse livro ele tem vários autores e ele está falando o seguinte, numa das partes deles, que o turismo, quando ele entra numa região, ele pode comprometer a cultura local. Então, ele pode sim trazer o desenvolvimento econômico, às vezes o desenvolvimento socioeconômico, mas ele também pode trazer prejuízos para o local, como prejuízos na área ambiental, se não souber ser feito de forma correta, prejuízos econômicos no sentido de grandes empresários explorarem a área de turismo e os munícipes mesmo acabar sendo explorados. Então, o que eu estou falando, não tirei da minha cabeça, não é um achismo. Eu li um livro que está falando sobre como o turismo, ao invés de beneficiar um local, ele pode atrapalhar um local. E aí, quando eu colocar essa informação no papel, eu vou citar da onde eu tirei. Olha, eu tirei desse livro. Então, esse livro está falando isso. Do mesmo jeito, você tem no material científico online. Qualquer informação que tem lá, aqueles autores, aqueles nomezinhos entre parênteses que aparecem, não estão lá por estar. Eles são base de onde você tirou a informação, ou melhor, de onde aquele autor que você está lendo citou a informação. Então, primeira coisa, você vai investigar quem são os autores daquele material. Segunda coisa, você vai investigar quais são as fontes daquele material, se aquele material tem fonte. Então, esse material científico sistematizado, ele tem o cuidado de colocar o assunto de forma embasada, colocando nome aos bois, colocando nome à pessoa ou ao material que ele tirou como base. E aí o texto ele vai ser construído assim, com essa base. E embaixo, em todo material científico, tem as referências. Geralmente, os materiais científicos publicados, por questão de programação, ele tem o texto e os autores e colaboradores e materiais utilizados no trabalho, ele vem parênteses com letra, com sobrenome do autor e o ano. Tá? Não tem como colocar nota de rodapé, não é que não tem, até tem, mas por uma questão de programação fica mais difícil. Então, está se entrando no consenso aí no pessoal que publica nessas revistas online, que seja autor data, a gente chama de autor data. Então, coloca a citação, então, por exemplo, é necessário repensar a questão do turismo como única fonte de desenvolvimento, já que estudos como fulano, o estudo de fulano, aí eu vou citar o livro, demonstra que nem sempre o turismo serve como ou serve apenas para desenvolvimento. Ele também pode interferir na cultura e na economia local de forma negativa. Aí eu vou colocar nome lá entre parênteses, autor data. No final de todo o material científico tem uma parte escrita assim, referências. Nessa parte que está escrito referências, aí toda a informação daquele autor lá de cima é colocado detalhadamente. Quem que é o autor, qual é a obra que ele escreveu, aonde que ele publicou, qual é o ano, qual é a editora, qual que é a cidade, qual que é a revista, se é um jornal, se não é. Então, essas fontes lá de baixo, você tem que olhar da onde o autor citou, ele tirou aquelas informações. Se é um artigo que está publicado, ele também pode apresentar fontes falsas. Falsas não é o sentido, mas frágeis. Por exemplo, um artigo que só traz informação. Esses dias eu peguei um na revista e a autora até não gostou muito porque ela foi reprovada de início justamente por causa das fontes de referências que ela utilizava. Então, ela usava sites que não eram. Todo o artigo dela foi feito em site que não era científico. Então, a linguagem científica, o material bonito,
o assunto pertinente, mas as fontes de conhecimento dela extremamente rasa. Vídeo do YouTube, Wikipédia, JusNavigante, sites de jornal, G1, site de blogs, vídeos do Instagram. Então, isso não são fontes científicas. Então, preste bastante atenção nisso, porque quando você vê um material que ele tem como fonte de pesquisa esse tipo de material, se não é objeto de estudo, é claro que se você está investigando um filme, se você está investigando um comportamento baseado numa série, alguma coisa desse, ou a própria rede social, você pode ter esse tipo de citação embaixo. Agora, se você está discutindo uma lei, se você está discutindo uma teoria, se você está falando de doenças, de dados quantitativos e qualitativos, o que você tem que ter lá no final? Você tem que ter artigos científicos, tem que ter dissertações, tem que ter teses, tem que ter livros. E esses livros não são qualquer livro, são livros de autores bases. Aí a gente volta para aquela questão do autor. Então, basicamente, o que eu aconselho para você? Em primeiro lugar, é você fazer a leitura dos autores, investigar quem são os autores desse material. Em segundo lugar, ver se esse material tem base nas citações. Em terceiro lugar, ver quais são as citações que ele usa lá no final, para ver se são citações que podem ser consideradas bacanas. Lógico, pode ter um site ou outro, uma coisa ou outra, pode, mas a maioria seja baseados em artigos científicos, dissertações, teses e livros de base de autores, tá certo? Samantha, eu espero ter ajudado você, não só você, mas como muitas pessoas que também têm dificuldade com relação a esse reconhecimento do que é científico ou não. Não se esqueça de deixar seus comentários, fazer assim como a Samantha, a gente faz para você com muito carinho um vídeo especial, se inscrever no canal e deixar aquele like especial. Um grande abraço, até a próxima!